Quem de nós ainda não passou por isso, né? Eu vou te contar um caso bem particular. A nossa amiga e editora-chefe do Manhã Total, a Luha Machado, que você conhece, me contou que na segunda chegou 1 hora depois na aula de Pilates, que era às 4, mas ela foi às 5 e sequer se deu conta disso. A gente riu muito, né? Porque a vida também não é para levar ferro e fogo. Mas aí vem a pergunta, por que a gente está tão esquecido? Será que é um problema somente de quem tem mais idade? Eu estou recebendo aqui agora o médico geriatra Diogo Calas Barcelos e você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 998971000. Doutor Diogo, é uma situação comum e não é só para quem já passou, digamos, do 100, não, né? Não, de forma alguma, Mônica. Bom dia aos seus telespectadores, bom dia a você por ter me convidado mais uma vez. O problema de memória, Mônica, tem se tornado cada dia mais frequente na população. É lógico que aparece mais na população idosa, pelo próprio envelhecimento do cérebro, mas também os jovens, os adultos jovens estão se tornando cada vez mais esquecidos. Então é importante que nós entendamos inicialmente como é que se forma esse processo de memória. A memória, basicamente, nós temos 5 tipos de memória. A memória de curto prazo, que é aquela que quando recebemos algum recado, alguma informação, retemos no nosso cérebro. A memória de longo prazo, que é aquela memória que nos facilita a recordar coisas do passado. A nossa memória chamada semântica, que é a memória que nos facilita a reconhecer objetos, a reconhecer pessoas. A nossa memória de procedimentos, que é aquela que nos auxilia na execução de tarefas como escrever, andar de bicicleta, jogar alguma coisa, jogar um esporte qualquer. E a nossa memória prospectiva, a nossa memória de procedimentos, que é aquela memória que nos auxilia na elaboração e na execução de tarefas futuras. Basicamente, na população no geral, nós temos mais problemas na memória de curto prazo, que é aquela memória na retenção de informações breves, para a execução de tarefas breves. Esta memória que muitas vezes é afetada por outros fatores que não doenças como Alzheimer. Esses fatores seriam, por exemplo, o excesso de informação que a gente tem, né? A gente vive celular, tablet, enfim, vamos pela rua, e seria isso, doutor? O nosso ritmo de vida hoje em dia está caótico, né, Mônica? Nós recebemos várias informações ao mesmo tempo. Isso acaba facilitando que nós concentremos em algumas e deixemos de lado outras. A concentração ela é fundamental no processo de formação da memória, a atenção. Então, se nós não temos atenção em algo, nós acabamos esquecendo aquela informação. Então, é importante que nós aprendamos a prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Foco nunca se teve tão em alta, né? Foco, tem a foco. Exatamente, mas é importante trabalhar o foco, né? Não é tão simples assim. Nós temos que começar a aprender e executar alguns exercícios para que aquilo seja executado no momento certo. Antes, você vai passar esses exercícios para a gente, né, doutor Diogo? Sim, podemos falar de alguns. Então, vamos começar com as nossas perguntas. A gente está recebendo desde cedinho, aqui a Sueli de Uberlândia, ela disse que tem dificuldade de guardar o nome das pessoas, não a fisionomia. Como que ela pode fazer para gravar e juntar essas peças, né? Saber que o Diogo é o Diogo, a Mônica é a Mônica, o Danilo é o Danilo, como é que pode ser? Isso é muito comum, Mônica. Isso é algo que vem lá do passado, né? Desde a infância, da adolescência, provavelmente ela já tem essa dificuldade. Nós temos algumas facilidades para alguns tipos de recordação e dificuldade para outros. Existem pessoas que têm dificuldade em reconhecer lugares, mas têm dificuldade em reconhecer o nome das ruas. Existem pessoas que têm facilidade para reconhecer fisionomias e não conseguem associar com nomes. Então é importante que ela chegue e quando reconhecer uma pessoa, tente gravar ou tente fixar mais o nome dessa pessoa quando estiver olhando para ela. Repetindo. Então, exatamente, porque com isso a associação vai ficar mais fácil no futuro. De repente, eu associo alguém que eu conheço também, que já é mais próximo a mim. Exatamente. Se eu tenho um amigo que se chama Diogo, eu sempre vou olhar para você e vou saber que você é o Diogo associado a um amigo que tem. Isso são técnicas de facilitação, exatamente. Né? A Eliane do Jardim Brasília disse que o esposo dela morreu há 3 meses com câncer. Desde então ela não consegue dormir e percebe que está com a memória cada vez mais fraca. O que ela pode fazer? Aí inclui também o fator emocional, né, doutor Diogo? Exato. É importante diferenciar no caso dela
o que está causando esse problema de memória? É só a privação do sono ou se existe algum transtorno emocional associado, como o início de uma depressão? Nós sabemos que fatores emocionais são extremamente importantes no processo de formação da memória. Depressão, ansiedade, estresse excessivo causam impacto negativo na formação de memória. E nós sabemos também que a privação do sono é extremamente negativa na formação da memória, porque nos tornamos mais desatentos, temos mais dificuldade em elaborar e planejar ações no nosso dia a dia. Então é muito importante que nós tratemos bem do nosso emocional e da nossa forma de dormir. A Leila até perguntou sobre isso, se a ansiedade pode gerar esquecimento. Sim, muito. Pode gerar, né? A gente tem que cuidar muito, eu acho que às vezes a gente não está se cuidando mesmo. Mônica, sua Valéria de Uberlândia, gostaria de saber se perda de memória significa que posso ter mal de Alzheimer. Ela tem 52 anos, boa pergunta dela, né, da Valéria? A demência de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, popularmente falando, é uma doença não exclusiva, mas mais prevalente na população idosa após os 60 anos de idade. Não que as pessoas não possam ter processos demenciais antes disso, mas a demência de Alzheimer ela é mais comum após os 60 anos de idade. E ela inicialmente caracteriza-se com perda de memória, aquela memória recente. A pessoa começa a ter dificuldades em se organizar no tempo e no espaço, começa a se confundir nas tarefas do dia a dia, por exemplo, aquela cozinheira começa a ter dificuldades em temperar a comida, aquele cara que trabalhava com computador, ele começa a ter dificuldades em digitar textos. Isso é muito marcante no início da doença e chama muita atenção não só do paciente, mas como os cuidadores e os familiares que estão em volta. A Alexandra também contou, ela tem 43 anos, diz que tem muita insônia e aí a falta de memória. Ela precisa fazer um tratamento para isso? Sim. O sono ele deve ser tratado de forma única. A insônia é uma doença. A insônia não é só uma característica e ela deve ser tratada com um especialista. Hoje em dia existem especialistas em medicina do sono. Sim. Né? Então nós podemos trabalhar melhor a função do sono. Como? Trabalhando modos como higienizar o sono, por exemplo, né? Evitar bebidas estimulantes no fim da noite, evitar alimentar antes de dormir, evitar assistir televisão em demasia antes de dormir, porque isso é extremamente estimulante para o cérebro. Nós temos dificuldade durante o processo de sono, temos mais tendência a despertares noturnos, né? Evitar certos tipos de remédios estimulantes. Hoje em dia é muito comum, Mônica, nós vemos principalmente na juventude, o uso de bebidas estimulantes durante a noite. Isso é extremamente nocivo para o processo de sono. Né? E algumas medicações também podem causar essa estimulação excessiva no cérebro. Pessoas bebem muito café e isso se delonga até períodos final da tarde, início da noite. Isso também acaba prejudicando o sono demais. Então, existe uma série de fatores, não só remédio. Nós temos que nos desapegar de remédios para dormir, que inclusive é um fator negativo para a memória. Pode causar problema também? Sim, muito. Eu tenho aqui a Rejane de Uberaba, ela disse o seguinte, que teve a síndrome de Cushing. Sim. E depois que ela passou pela cirurgia, ela percebeu que está muito difícil tudo que se relaciona a memorizar. A memória dela não está muito boa. Tem a ver com essa cirurgia que ela fez? Tem que ver, porque a síndrome de Cushing é uma doença que afeta a produção de hormônio corticotrófico, que é um hormônio que produz o corticoide endógeno. Então, produz-se excessivamente. E nós sabemos que o corticoide ele participa também no processo endógeno, neurológico, de formação de memória. Então, isso pode ter afetado negativamente a longo prazo a memória dela. Agora, nós temos que entender também como foi esse processo de cirurgia, se foi uma neurocirurgia, uma doença no cérebro, ou foi uma doença da glândula adrenal,
Então, nós temos que entender melhor o processo, mas com certeza pode ter sido, sim, a causa do problema de memória dela. Eu vou aproveitar aqui a pergunta da Gislene, lá de Patrocínio. Bom dia a todos vocês de Patrocínio, que está perguntando: tem algum remédio, exercícios para a memória? A gente vai falar de alguns alimentos que podem ajudar daqui a pouquinho. E você disse no começo da nossa entrevista, doutor Diogo, que alguns exercícios podem nos ajudar, né? Sim. Nós temos que estimular o nosso cérebro de forma variada, desde estímulos físicos a estímulos cognitivos. Então, ler, mexer com o computador, aprender novas línguas, jogar alguns jogos como xadrez. O xadrez, né, trabalha muito a atenção e a perspectiva de execução de tarefas futuras. Arte, né, terapias manuais, isso é muito importante. Então, nós temos que estimular os nossos vários centros de memória, não focarmos somente numa atividade. Né? Tentar fazer o máximo, assim, para poder estimular essa questão da nossa concentração, né? Sim, e estimular de forma correta, não tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, porque não vai funcionar, né, doutor Exato. Diogo? Cada coisa no seu lugar. E o exercício físico ajuda nesse processo também. Muito. O exercício de ajudar físico. O nosso cérebro. O exercício físico, além de liberar muita endorfina, né, que trabalha muito, que é um neurotransmissor endógeno e trabalha muito a satisfação, melhora o sono. O exercício físico trabalha muito a nossa concentração, né, a nossa atividade física. Então, nós temos que elaborar, nos concentrar para realizar aquela tarefa. Então, o exercício físico também trabalha a memória. E planejar as nossas atividades para justamente o que a gente falou, não fazer tudo ao mesmo tempo agora. Vai ler e-mail, leia só o e-mail. Né? Vai conversar com a pessoa pelo telefone, converse só pelo telefone. Então, assim, tentar fazer isso para que a gente possa ter uma memória boa, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. Prosa boa aqui com o doutor Diogo Calas Barcelos, que esteve com a gente, médico geriatra, aqui conversando sobre falta de memória e o que a gente pode fazer para melhorar. Doutor Diogo, muito obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço você.